Olá, mais um Open Univesp no ar. E hoje eu converso com o engenheiro, empreendedor e escritor César Gon, brasileiro que virou referência global em desenvolvimento de software. Ele é engenheiro de computação e mestre em ciência de computação pela Unicamp. Em 1995, ele e dois colegas da engenharia da computação fundaram a CIIT, empresa pioneira no setor de tecnologia. Participou da fundação do grupo Unicamp Ventures, sendo seu primeiro presidente. Na época, o grupo reunia mais 150 empresas com o selo de Filhas da Unicamp. É diretor-presidente da CIT, que hoje está listada na Bolsa de Nova York e tem escritórios além do Brasil nos Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Canadá, Japão, China, Austrália e Colômbia. César, bem-vindo. Ô Marcos, prazer. Obrigado por me receber aqui. Bom, não está ali no texto, né? Mas uma das coisas que eu tenho bastante orgulho é que eu convivi com ele na graduação, né? Nós estávamos lá juntos, né, nas primeiras turmas de engenharia de computação da Unicamp. Então, desde lá, o César sempre se destacando, né, como um aluno muito estudioso, brilhante ali na área. Mas, vamos lá, vamos do começo. Por que você foi fazer computação na Unicamp? Marcos, essa história, vou resumir. Bom, meu primeiro encontro com um teclado, um computador, aconteceu quando eu tinha 11 anos. Por acaso, na casa de um colega lá em Amparo, na pacata Amparo, eu tive a experiência de brincar um pouquinho com a primeira geração de computadores pessoais, né, e me entusiasmei com aquilo e a partir dali comecei a estudar, né, fui um autodidata ali, e na época era ir na banca e achar revistas, as primeiras revistas que falavam sobre programação, né? E eu comecei assim que eu consegui, né, 6 meses depois, ter um primeiro pequeno computador, eu comecei a fazer programação e aos 13 anos foi o meu primeiro negócio com software que eu vendi o código-fonte de um joguinho de xadrez para uma revista. E aquilo, eu falei, praticamente o que eu queria era conseguir dinheiro para comprar computadores com mais memória, com mais capacidade de processamento, e essa foi a minha... Eu digo que eu fazia duas coisas durante a minha infância e adolescência. Eu jogava bola e programava, né? E aí chegou na época de decidir a carreira, né? Peguei os manuais das universidades e tal, e falei, parece meio óbvio que eu preciso fazer computação. E a Unicamp, na época, você lembra, ela tinha acabado de anunciar que tinha comprado um grande computador, o maior computador do Brasil e tal. E esse foi, na verdade, eu acabei entrando na USP, na Unicamp, e escolhi a Unicamp porque tinha um computador maior. O 3090? O 3090. Lá do final da década de 80, né? E que a gente nunca teve acesso de verdade a ele, né? Mas, ludicamente, a minha escolha entre USP e Unicamp foi, os computadores aqui são maiores, então eu vou para lá. E aí, acabei me envolvendo, né, muito com computação, acabei fazendo mestrado, né, e, na verdade, o meu desenho de carreira era fazer um doutorado e provavelmente virar um pesquisador, mas aí alguma coisa acontece, nasce a CIT e a minha trajetória muda, como você sabe, né? Mas vamos lá, você foi empreendedor lá, né, na sua adolescência, você falou, já vendia código para a revista. E aí você entra na universidade e eu sei que você participou ali dos primeiros grupos, começando a falar de empreendedorismo na universidade, quando estava começando as empresas júnior, essas coisas. Mas aí você decidiu ir para o mestrado. Exatamente. Como vocês, naquela época, muito pouca gente chegava na graduação já sabendo programar. Eu era uma das exceções. Eu já tinha 7 anos de programação, em algumas linguagens na bagagem ali. Então, sobrava tempo, na verdade, no início do curso. E aí eu participei da criação da empresa júnior e era uma maneira de começar a entender o que é o mercado e tal, mas nunca, rapidamente, comecei a fazer iniciação científica e falei, acho que é isso que eu quero. Um mestrado, possivelmente um doutorado nos Estados Unidos. Então, não me via como empreendedor, apesar de olhando para trás, falei, se aos 13 anos eu já estava comercializando sourcing code, provavelmente eu já tinha alguns dos atributos. Mas aí a vida vai te
vai te levando e você vai se descobrindo, né? Assim, a própria CIT, a fundação da CIT me faz me apaixonar por algo que não era só computação científica, que era empreender, que era gerar, né, negócio, valor e liderança, né? Eu vou me envolvendo com outros assuntos e aí o meu caminho, sempre continuei ligado à computação, acompanhando, né? Faço questão, inclusive numa época dessa, né, de grande mudança da nossa indústria, com inteligência artificial e tudo que vem por aí, eu continuo muito ligado às academias, escutando muito, né, os meus colegas acadêmicos para separar o que é real, o que é mito, etc. Então, eu ainda tenho grandes laços com a academia. Muito bom. A gente está falando da sua história, né? E aí você falou aqui do mestrado, né? Eu conheço a história como um todo, mas a turma que estava nos assistindo não conhece. Então, vou pedir para você tentar contar de uma história um jeito um pouquinho mais resumido. Tá. O que fez o César, um excelente aluno, fazendo mestrado, sonhando em fazer doutorado no exterior, de repente virar empreendedor? Como é que foi essa transição? Tá. O que aconteceu eu terminava o meu mestrado e era um momento muito interessante para a indústria como um todo, porque era o início da internet disponível para as empresas, né? E ninguém sabia muito bem o que fazer com aquilo. Por acaso, assim, no contexto da academia, eu já estava em contato um pouco com essa tecnologia. Então, assim, comecei a visualizar que vai ter uma oportunidade interessante de mercado, porque a internet, na época ninguém sabia de que forma ela ia mudar as empresas e a sociedade, mas era claro que alguma coisa muito transformacional aconteceria, que depois a gente vai chamar da revolução digital, etc. Esses nomes são posteriores àquele início ali da internet, né? Então, na verdade, ao final do meu mestrado, eu decidi que eu queria fazer doutorado nos Estados Unidos, mas eu não tinha dinheiro. E a CIT era um projeto temporário para conseguir funding, né? Eu imaginava que um ano de funding, para daí eu possivelmente abandonar essa história de ser empreendedor e voltar para o meu sonho de um doutorado. O que acontece é que 6 meses depois da fundação da CIT, né, junto com os meus co-founders, né, Bruno e Fernando, eu me descubro um empreendedor e percebo que gosto muito daquilo. Eu falo, pô, acho que eu vou para os Estados Unidos como uma tech company e não mais para fazer doutorado. Ali, então, a verdadeira, né, o momento, meu aha moment, não foi na fundação da CIT, que era um projeto de escopo limitado, né? Eu vou trabalhar 1 ano, conseguir funding para fazer o doutorado. 6 meses depois, falei, não, isso aqui talvez seja um projeto de longo prazo, é o que eu gosto de fazer, eu acho que eu tenho algumas facilidades, alguns atributos aqui que vão me ajudar a liderar e criar uma empresa global de tecnologia. Então, o sonho nasce um pouquinho deslocado e vem muito também de uma oportunidade, um momento de mercado, né? Porque a internet ela começava a mudar os parâmetros competitivos, a engenharia de software, né? As arquiteturas, né? Um pouquinho depois viria a questão do design, da experiência. Então, era a nuvem, né? Muita coisa ia acontecer na indústria, o que é oportunidade para quem quer empreender, né? Agora, a gente viveu esse boom ali nos anos 90, eu vi muitas empresas serem criadas, algumas estão bem até hoje, mas a CIT teve um caminho completamente diferente, né? Ela teve um sucesso bem acima de toda a média. O que vocês fizeram diferente? Por que essa antiga startup, né, virou o que virou, né, ao longo desse período? Eu acho que talvez a causa raiz da nossa diferenciação foi sempre a ambição de ser global, de que a gente mostraria para o mundo a capacidade brasileira em tecnologia. A gente tinha esse sonho idílico que vinha um pouco daquele ambiente acadêmico, né? Você também participa disso. Na verdade, quando você olha pesquisa, né, academia, você, obviamente que as condições físicas são radicalmente diferentes, mas a condição intelectual de um pesquisador que está aqui, né, num projeto top no Brasil é muito parecida com um pesquisador que está em outras universidades americanas, inglesas, pelo mundo, né? Então tinha essa visão de que, pô, o capital humano
né, o talento está bem distribuído, né? O que a gente não tem é protagonismo empreendedor, né? Então a gente se expôs muito cedo a essa tentativa de estabelecer a CIT como um negócio global. E isso muda a régua competitiva, né? Porque a tendência e computação é global por natureza, né? A tecnologia, o software, ele obedece muito menos às barreiras físicas, né? Então assim, é muito difícil você ter uma boa régua competitiva se você não olha para a nossa indústria de uma maneira global. Eu acho que a gente se propôs esse desafio e não foi fácil, né? A CIT, ela nasce como uma exportadora, porque os nossos 2 primeiros clientes eram 2 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da IBM, né? Um na França e nos Estados Unidos. Então a gente começa já, digamos, em um global business, era o nicho do nicho do nicho, mas que a gente já tinha que se expor um pouquinho a uma indústria mais global. A gente tem uma fase muito intensa de Brasil a partir de 97, a gente começa no fundo, se posicionar no Brasil, e ali a gente estava crescendo, tinha até uma zona de conforto, né? Tem a história, né, a gente acabou conseguindo um selo internacional na época, que era o tal do CMM, isso nos dava uma projeção, mas aquilo já era, a gente precisa ir para a primeira divisão da nossa indústria, que é os Estados Unidos. E aí, veja que a gente tentou várias coisas e só conseguiu em 2006, ou seja, 10 anos depois, tendo isso como uma obsessão. A primeira subsidiária fora do Brasil da CIT foi nos Estados Unidos, e eu acho que ela nos deu a janela para o futuro, a régua competitiva, né, a velocidade com que você tem que inovar, a qualidade do capital humano, assim, acho que eu diria que essa exposição sempre foi muito saudável para a gente não ficar no conforto competitivo de um mercado que tem local, né, brasileiro, que tem um certo tamanho, que não é pequeno, mas também não é grande, a gente tem facilidade de acesso, porque está aqui, né, tem as suas barreiras naturais para quem é de fora competir no Brasil. Então a gente fez o inverso, né? Falou, vamos ser obcecadamente global, né? E depois vamos construir isso. Acho que isso na essência, fez uma empresa um pouco mais agressiva do ponto de vista de inovação e de mercado, do que se a gente topasse as fronteiras locais. Agora, isso é muito claro, né, quando a gente olha o dia a dia de vocês, a conexão muito forte que vocês mantêm muito forte com a academia. Que, aliás, não é muito comum no Brasil, né? No Brasil, normalmente, as empresas e a academia, os dois lados têm resistências, né? Mas vocês conseguem quebrar isso muito bem. E aí, quando a gente olha a história, agora estou olhando com alguém de fora, né, que acompanha vocês aí o tempo todo, o que eu vejo é que quando a maioria das empresas de TI estavam olhando para COBOL, para coisa, vocês estavam falando só de programação lá para a web, né? Quando a maioria das empresas ainda estava falando de uma gestão mais clássica, vocês estavam falando de Lean IT, né? Que até eu estou pesquisando no Unicamp, os caras já estão falando lá, como assim? Né? Quando o pessoal começou a falar de usabilidade, vocês já estavam lá na frente. E agora vocês também estão puxando o IA. É essa conexão que faz vocês sempre estar na frente do resto, assim, sempre estar puxando alguma coisa que vai virar sucesso lá para frente? Eu acho que é um pouco da nossa estratégia, né? De conseguir traduzir a evolução. Tem a inovação acontece em cima de 2 grandes forças. Uma delas eu diria que é até mais fácil prever, que é a inovação das possibilidades tecnológicas. É o que a gente está vendo, é o que a gente viu, né, com o advento da internet, depois dos smartphones, da nuvem, né, do big data, essa construção, né, de um novo ambiente para se produzir, né, soluções muito mais sofisticadas. Mas tem uma outra, que às vezes é menos visível, que é a mudança do comportamento do consumidor. Então, quando a possibilidade tecnológica se alimenta de mudança de comportamento da sociedade, aí você tem os grandes espaços para a inovação. Então, acho que a gente sempre foi muito obsessivo, né, e foi navegando da engenharia de software em si para falar mais de design, para falar mais de estratégia e de consumer behavior, né? Porque esse era o espaço onde a gente se sentia à vontade para falar, acho que essa aposta faz sentido, né? Então, tem sempre
eu acho, no nosso processo de pensamento estratégico, essa visão de para onde a tecnologia vai andar, mas para onde o consumidor vai andar. Porque a gente está vendo isso com o AI, agora a gente deve falar sobre isso daqui a pouco. Eu acho que a tecnologia, a gente já está meio que vendo o caminho dela, mas e a sociedade? Né, como é que a sociedade vai absorver esse novo paradigma de interação homem-máquina? Né? E tem muita coisa que a gente não sabe ainda, então é um ótimo espaço para a inovação. E o outro lado, acho que foi a questão dos modelos organizacionais. Né? Sempre foi uma obsessão minha encontrar uma forma da CIT. A gente sempre cresceu muito, né? Então são décadas de growth. Como é que a gente não vira mais uma empresa grande, burocrática, etc. Então você tem que desafiar o padrão de, você vai crescendo, vai pondo mais camadas de hierarquia, né? Mais chefes e vamos em frente. Isso é um clássico. E aí o estudo do Lean Digital, dessa modelagem, depois a Adhocracy, né? Que é esse jeito bem, com muita autonomia, né? Unidades menores, autônomas, que é a maneira como a gente se organiza hoje, são antídotos para a gente não engessar e parar de ser inovador, parar de conseguir, né, estar na frente dos nossos competidores, etc. Então, acho que o modelo organizacional passou a ser algo que a gente sempre raciocina sobre, porque tem muito a ver com velocidade, e velocidade tem muito a ver com inovação. Bom, nós dois não somos da capital, né? Eu sou Caiçara, lá de Santos. E você é de Amparo. E eu lembro uma frase que você falou, não vou saber exatamente, me corrija aqui, mas é algo como nada mal para um caipira de Amparo, era isso? Foi isso. Então fala um pouquinho, né? Qual foi a experiência desse caipira de Amparo apertando lá a campainha da Bolsa Nova York, enfim, chegar onde vocês chegam? Tudo certo, né? Era 10 de novembro de 2021, né? A gente finalmente abriria o capital da CIT na Bolsa, na NYSE, né, na New York Stock Exchange, e eu tinha que fazer um discurso. E tinha uma briga dentro da CIT, que eu não vou revelar os nomes, mas dois dos meus colegas lá, um queria que eu fizesse tudo em português, o discurso, porque ele achava que era um momento, né, de ressaltar o Brasil, o empreendedorismo, etc. E tinha a sua lógica. E um outro, né, dizia que não, que era o nosso momento de exposição global, então que eu tinha que falar em inglês, etc, etc. E faltava 2 horas para o meu discurso e essa discussão, não, você vai fazer em inglês, você vai fazer em português. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer em inglês, mas vou colocar, na hora de falar com os empreendedores do Brasil, eu faço em português e eu fecho com uma frase em português, que era essa, nada mal para um caipira de Amparo, que era o fechamento ali do discurso. Né? E depois virou, né, acabou virando o símbolo do discurso, nada mal para um caipira de Amparo, que era um pouco disso, né, para uma geração de empreendedores no Brasil perceber que é possível, né, você sair, né, a gente não nasceu no Silicon Valley, muito menos, né, na Faria Lima, né? Mas é possível você, através do estudo, né? Através da dedicação, do esforço, um pouco de coragem, né? E sorte, você ir construindo alguma coisa que de repente tem uma dimensão muito maior do que você jamais imaginou. Eu sempre digo isso, né? Que o nosso empreendimento ele transcende muito a capacidade dos 3 fundadores, né? É muito maior e muito melhor do que a gente conseguiria fazer, porque é uma construção coletiva de muita gente, né, que está ali colocando a sua capacidade intelectual, o seu esforço para fazer aquilo acontecer. Então ficou famoso o discurso do nada mal para um caipira de Amparo, que era uma maneira de equalizar ali os ânimos entre um discurso mais voltado para fora e alguma coisa que falasse o empreendedorismo no Brasil. Muito bom. Olha, a gente tem alunos em Amparo lá, a Univesp tem alunos lá em Amparo, viu, pessoal? Um belo modelo para seguir. Mas a gente tem 370 cidades que têm polos da Univesp, né? Então, será que a gente pode falar para esses alunos dessas 370 municípios que eles também podem ser os futuros empreendedores? Tem espaço para empreender em todo o interior de São Paulo? Marcos, tem muito espaço.
E a gente tem que olhar empreendedorismo de uma maneira mais ampla. É claro que tem o empreendedorismo clássico, que é você abrir um negócio, fazer esse negócio se desenvolver, mas a maneira como o mundo está mudando, e o universo corporativo está mudando, na verdade o que se espera de qualquer colaborador de uma empresa é que ele seja empreendedor. Então, esse vocabulário que antes era restrito eu diria, a criação de novos empreendimentos, etc., hoje ele também passa a fazer parte, né? Empreender também é uma competência corporativa, ou seja, não necessariamente você precisa criar o seu negócio para ser empreendedor. Acho que esse intraempreendedorismo, ele provavelmente ele vai transformar a maneira como as empresas olham os seus times, né? Os seus colaboradores. Então, eu acho que isso é muito valorizado, né? As pessoas que conseguem, de uma ideia, fazer isso acontecer de verdade, né? Porque eu acho que a gente vive num mundo hoje onde a gente tem um excesso de ideias e uma escassez de capacidade de transformar essas ideias em realidade, em fatos, em resultado, né, em valor para o cliente, etc. E as empresas estão pensando o que tem que mudar na maneira como a gente organiza, né, as nossas competências, os nossos times, para que esses times sejam mais empreendedores. Então, a lógica de você, né, ir se preparando para lidar com incerteza, que eu acho que é na raiz do empreendedorismo, que competências você precisa, né, que hard skills e soft skills você precisa para lidar com incerteza, seja incerteza tecnológica, seja incerteza de comportamento do consumidor, ou qualquer, né, num mundo cada vez mais incerto e dinâmico, né? Então, acho que isso faz parte da formação de um bom profissional. Isso pode acontecer, acho que deixa uma possibilidade de carreira, né? O empreendedorismo não é só quando você tem 22 anos, como aconteceu comigo, né? Mas você pode ter um ciclo mais clássico, corporativo, e depois decidir, com mais experiência, por exemplo, empreender. Você pode, quer dizer, acho que isso precisa estar na mochila, né? Essa capacidade de se enxergar como alguém capaz de transformar ideias em coisas concretas. Eu acho que é o profissional do futuro, independente dele fazer parte de um negócio, né? Ou dele estar liderando o seu próprio negócio. Agora, já que estamos falando aqui dos caipiras, vamos falar, por exemplo, você acha que os nossos caipiras lá do oeste de São Paulo, lá daquela cidadezinha pequena, vale a pena ir trabalhar com informática? Vale a pena formar curso de informática? Vai ter espaço para ele lá na cidadezinha dele? Como você vê a possibilidade, né, para essas pessoas? Falando, 370 municípios, uns 20 são grandes, os outros 350 são pequenos municípios. Vale a pena alguém desse pequeno município vir para a área de informática? Marcos, a gente vive um momento pós-pandemia, principalmente na nossa indústria, né, na área de computação, de sistemas, onde o trabalho remoto é uma realidade, né? Mesmo nas grandes empresas, se você olhar a área de tecnologia, provavelmente é a área com mais flexibilidade para trabalho remoto, com todos os desafios que essa nova dinâmica de trabalho gera, né? Mas, primeiro, é uma área ainda que desde sempre vive de escassez. Falta bons profissionais para a área de tecnologia e vai continuar faltando com AI, sem AI, né? Independente das novas dobras tecnológicas, é fácil antever que know-how em tecnologia e computação vai continuar sendo valorizado e vai continuar sendo decisivo cada vez mais para a competitividade entre as empresas e para a sociedade como um todo. Então, eu acho que tem um fato novo mesmo, que as empresas aprenderam, né, pelas razões trágicas da pandemia, as empresas aprenderam esse modelo de trabalho distribuído e principalmente os profissionais de tecnologia. Então, hoje, né, você raramente vai encontrar uma empresa que não tenha alguma flexibilidade que possa, que você possa trabalhar remotamente ou de maneira híbrida, né, uma parte remota, uma parte mais local. Então é um mundo novo para a indústria, que abre ainda mais possibilidades para quem está um pouquinho deslocado dos grandes centros, mas que hoje pode tanto se desenvolver com oportunidades como a Univesp, mas também, em seguida, entrar nesse mercado de trabalho de uma maneira mais remota e, ao longo do tempo,
tomar decisões se ele quer se aproximar ou não da matriz da empresa, tal. Aí tem uma série de decisões. Mas dá para entrar, dá para começar a brincar de onde você estiver, seja desde que tenha internet, né, com alguma qualidade, que também é uma coisa que está andando. Ainda, obviamente, o Brasil é muito grande, né? A gente não tem uma realidade posta ainda de boa banda de conexão em qualquer lugar do Brasil, mas isso também vem avançando, o que vai facilitando essa inclusão de potenciais profissionais para a área de computação. Bom, nós estávamos ali no início da era de falar de empreendedorismo nas universidades, né? Hoje a coisa mudou bastante, né? Mas para o nosso aluno ali, se ele pensa em criar uma empresa, né? Quais os primeiros passos, que dicas você daria para alguém que quer ser um empreendedor? Assim, eu acho que talvez se a gente tiver que escolher um atributo fundamental para o empreendedorismo, é resiliência. As coisas certamente não vão dar certo muito rapidamente, né? Então, eu acho que testar a sua resiliência, o empreendedorismo vai fazer isso com certeza, né? Então, o segundo eu acho que é essa fome de aprender, né? Principalmente se for empreender na área de tecnologia ou em alguma coisa ligada à tecnologia. A tecnologia, a gente sabe, a gente está vivendo isso, né, há décadas, ela muda muito rápido, né? E o que significa você ter disciplina, uma disciplina grande para ter tempo de qualidade, para estudar, para ler, né, para se envolver com esses desdobramentos tecnológicos. E isso é para sempre, né? Não é só naquele período que você está na universidade, que você está mais dedicado a aprender, né? Então, eu acho que os primeiros parâmetros se você é resiliente e um aprendiz voraz. O resto eu acho que, claro que você vai ter que liderar, significa conseguir traduzir, né, oportunidades em propósito, né, capacidade de se relacionar com pessoas, tudo isso, mas tudo isso faz parte dessa caminhada e de se expor, né, ao risco, né, mas isso eu acho que são competências que você vai aprendendo, mas a resiliência ela vem um pouquinho antes, eu acho, porque senão você vai desistir muito rápido. Então, esse traço eu acho que você tem que ter bastante certeza, porque empreender na verdade, você pular de insucesso a insucesso, até que você tenha alguns momentos de conquista, né? Mas é muito mais erro do que acerto. Então, você precisa estar preparado mentalmente para esse jogo, e é um jogo de resiliência. Então, e eu diria que é um momento sensacional para a nossa indústria, para o empreendedorismo em tecnologia, com o advento, óbvio, da inteligência artificial. É um momento onde as pedras, né, as placas tectônicas estão se mexendo, né? A gente vai ter grandes espaços para serem desafiados, né? Muita coisa vai dar errada também, né? Mas é um momento desses, parecido até mentalmente com o que foi o início da internet, que possibilitou a criação, né, de muitos novos empreendimentos, né? Nasceram, ou pelo menos essa geração das big techs, quase toda vem, né? Ou foi muito empurrada por aquele momento. Não só o primeiro momento, mas principalmente a partir de 2007, 2008, quando vem smartphones e nuvem, né? E big data e social media. Isso muda, né? Revoluciona os parâmetros competitivos e abre espaço para muita coisas como a CIT. E a gente está no início, né? Eu diria que na infância dessa nova revolução que vai ser a inteligência artificial. Então, um espaço, acho, bastante fértil para empreendedorismo. Nós, como profissionais, né, estudiosos da área de tecnologia, quando eu estava lá no banco, não sei você, mas eu sempre me perguntava, mas para que eu aprendo isso? Mas para que aquilo? Né? E lógico que a gente gostava mais das coisas mais práticas, programar e tal, né? Só que a gente estava conversando aqui antes, e eu queria até que você comentasse um pouco isso, né? Que para ser um profissional bom hoje, né, um dos conteúdos que você me falou aqui foi de complexidade de algoritmos, que com certeza, quando eu vi lá pela primeira vez, para que serve esse negócio? Né? E você citou aqui
a parte de gestão, né? Engenharia de software, que normalmente também é uma parte que o pessoal da computação fala, ah, meu Deus, lá vem o pessoal. Né? Então, esses outros conteúdos que não são tão tecnologia são realmente importantes para formar um bom profissional, para formar alguém que vai ser um profissional de sucesso no futuro na área de tecnologia? Com certeza, Marcos. Assim, eu acho que computação é sempre um dilema, né? Você tem sempre a tecnologia mais da moda, aquela que tem um consumo imediato no mercado, e você tem as fundações, né? Da onde vem a estrutura de dados, a complexidade de algoritmos, quais são as fundações da ciência da computação, né? Da máquina de Turing, que estão lá ainda, né? E que elas, às vezes, elas parecem irrelevantes, mas elas são fundamentais para você entender, por exemplo, para onde vai, né? O que é possível, o que é não possível no desenvolvimento da aplicação da ciência da computação, né? Quando se fala, a gente está vivendo isso, né? O que é hype e o que é real com inteligência artificial, né? O que está por trás disso, né? Para que GPU? Por que CPU num processo a gente precisa atrás das GPUs? Que tipo de problema, né, a gente vai conseguir resolver? Que tipo de problema a gente não vai conseguir resolver? A mesma coisa que a gente está brincando aqui de computação quântica, né? O que é de verdade, né? Que modelo computacional é esse? Que problemas ele não resolve ou eventualmente resolveria se, e eventualmente qual a dificuldade dessa tecnologia se tornar uma tecnologia realmente útil, né? Quando a gente fala de computação quântica, eu acho que a gente está falando de décadas ainda até uma utilidade prática, mas a nossa indústria sempre tem as suas surpresas, né? Então, primeiro ponto, eu acho fundamentos computacionais, independente da linguagem, né, estrutura de dados, né, complexidade de algoritmos, são coisas importantes, porque elas se mantêm. Provavelmente a gente vai mudando a camada de abstração, né, onde a gente produz o software e soluções, né, e, graças a Deus essa camada de abstração vai subindo, né, mas a gente precisa entender que tem um conjunto de coisas na ciência da computação que são muito mais estáveis. E dá um baita conforto intelectual e profissional você saber disso, né? Porque aí você começa a entender né, o que é possível e o que não é possível no universo da computação. O outro lado, né, é gestão, é gente, né? No fundo, empreender em computação é um esporte de equipe. Na verdade, fazer qualquer coisa em computação é um esporte de equipe, né? Provavelmente muito mais hoje do que na nossa época, no início ali. Você não tem hoje todos os grandes problemas da sociedade que a computação está resolvendo são grandes equipes, né? Dividindo para conquistar, mas colaborando intensamente, né? As próprias metodologias da engenharia de software, o ágil, o lean, elas evoluíram para intensificar a ideia da colaboração, né, da construção conjunta, né, de você tirar proveito da inteligência coletiva e não ficar dependendo de muita especialização. Então tem muita coisa que a gente aprendeu nessas últimas 3 décadas sobre a organização humana para tirar o melhor das máquinas, né? Então acho que isso também faz parte né, dessa mochila associada ao que é uma carreira ou um empreendimento em computação. E a terceira peça é cliente, é usuário, que também era absolutamente, né, a gente fazia, eu me lembro, na computação científica, você faz tudo e depois tem que fazer a interface. Aí você chama, né, na época, um aluno de iniciação científica, está tudo pronto aqui, os algoritmos, agora... Ou seja, não era importante a experiência. E a experiência passou a ser o centro, né, é onde começa hoje um raciocínio de jornada do cliente, etc. Depois você vai pensar nos algoritmos, né? Tem uma inversão metodológica radical entre a computação científica lá do Fortran e hoje, né, os sistemas distribuídos, né, os grandes modelos de negócio que são baseados em software, né? E na essência você tem hoje, né, bastante, né, toda uma área do conhecimento que tem a ver com a interação homem-máquina, jornada, experiência do cliente, etc. E isso virou no avesso o que é trabalhar nessa indústria, né? De uma maneira muito positiva, eu acho. Porque agora você não sai da tecnologia buscando um problema
para resolver. Você sai do problema e aí constrói, né? Olha para trás e constrói as fundações tecnológicas que você precisa para resolver aquele problema de algum, né, consumidor, de alguma pessoa, né? Então, de alguma empresa. Então, acho que isso é uma evolução muito saudável, mas criou um conjunto novo de competências para a nossa indústria e para a nossa área. Bom, 1/3 dos nossos alunos, mais ou menos, aqui, são da área de educação, né? Futuros professores, né? E eles têm uma disciplina que é de pensamento computacional, inclusive a gente tem essa disciplina já há bastante tempo, e hoje, mais do que nunca, ela é importante porque a gente entrou na Base Nacional Comum Curricular como computação desde o fundamental, né? Isso é lei agora no Brasil inteiro, né? Na sua visão, é importante ter nossas crianças, desde lá no começo, ter o contato com a computação? Marcos, a minha visão sobre essa disciplina, para mim, tem a língua, a linguagem, tem a matemática e tem a computação. Acho que ela se soma à linguagem e à matemática como uma competência inescapável para uma sociedade que vai ser cada vez mais baseada em tecnologia, né? Então, se você pensar, e aí a quantidade de decisões que a sociedade vai ter que tomar nos próximos anos em relação à tecnologia, em relação à própria inteligência artificial, como é que isso vai ser regulado, né? Quais vão ser as consequências, quais vão ser as barreiras para que essa tecnologia seja usada para o bem e não para o mal. Tem uma série de decisões importantes. O que a gente vai fazer com job displacement, né? Com substituição de algumas ocupações numa velocidade talvez muito rápida. São todas decisões de uma sociedade baseada em tecnologia. Então, do mesmo jeito que a gente precisa, né? Ninguém entende hoje um cidadão que não saiba, né, se comunicar e fazer conta, né? Matemática e português, se a gente pensar no Brasil. Você vai ter que ter minimamente o entendimento do que é tecnologia, do que é computação. Senão você vai se sentir excluído da sociedade em várias frentes, né? Na frente óbvia de trabalho, né? Da natureza do trabalho, mas também como cidadão, para poder discutir as grandes questões que a tecnologia vai nos impor, já vem nos impondo, né? De privacidade de dados, de algoritmo viciado, né? Como é que você vai entender os riscos, né? de um algoritmo do TikTok, né? Ou do Facebook, se você minimamente não entende o que é uma lógica computacional, o que está por trás daquele próximo, né? Daquele conteúdo que está sendo fornecido para você ou que está sendo excluído, né? Você precisa ter essa nova linguagem como uma coisa natural, e eu acho fundamental, aí, não na perspectiva profissional, que é mais óbvio e concreto, mas na perspectiva de ser um cidadão do século XXI numa sociedade inescapavelmente, né, se transformando numa sociedade baseada em tecnologia. Muito bom. E já que estamos falando de tecnologia, a gente está aqui, né, com alguém que acompanha a fundo a tecnologia, então vamos falar de qual é o futuro da tecnologia. Então, para onde estamos indo? Sabe? Essa hora é complexa. Eu tenho uma visão, Marcos, que é uma super simplificação em inteligência. Primeiro, eu acho que estamos vivendo, né, o início do momento mais disruptivo da história dos computadores na Terra, né? Depois lá do ENIAC, em 1946, né, o primeiro computador de propósito geral, né, que vinha lá ainda como do trabalho do Turing, né, nasce ali o primeiro computador e eu uso isso inclusive para explicar as camadas de abstração, né? Esse programador era programado, você ligava fios, né? E de repente, um pouco depois, você para de ligar os fios e tem a maravilha do cartão perfurado, né? Então aquilo era a hiperprodutividade, provavelmente 100 vezes mais rápido fazer programas de computador em cartão perfurado do que em conectar fios numa sala gigantesca ali onde nasciam os primeiros computadores. Um pouco depois vem a linguagem de máquina, né? O assembly e a possibilidade, daqui a pouco surge um teclado e você não precisa mais de cartão, né? Pensa bem, o assembly já era, de novo, 100 vezes mais, né, uma camada de abstração 100 vezes mais produtiva do que
cartão perfurado, né? E a gente pegou a computação nesse momento nosso, Sim. né? Saindo do cartão perfurado e indo para as linguagens, a primeira geração das linguagens que iriam criar mais uma camada, que eram as linguagens procedurais, né, com todos os seus sabores, se vai ser orientação a objetos, se não vai, se vai ser interpretado, se vai ser compilado, mas eram as linguagens de programação, que é o paradigma atual, é o nível de abstração que a gente faz a maior parte, né, das coisas em computação. E agora a gente está vendo o nascimento da próxima camada de abstração, que é a inteligência artificial. A gente vai conversar, né, a gente vai criar programas, certamente, numa nova camada, com todas as suas novas possibilidades, porque quando a gente muda a camada de abstração, a gente também muda os problemas que a gente consegue resolver, né? Então, não é só um lado, essa equação da tecnologia, produtividade vira resolução, capacidade de resolver novos problemas, né? Então, essa equação vai andando junta e a gente vive o início disso. A maneira como primeiro, eu digo sempre que esse ano, tenho escrito isso, né? Eu escrevi um artigo no começo do ano passado, né, já ainda no auge dos primeiros, do GPT 3.5, né, eu escrevi um artigo para o MIT. Eu sou colunista da Escola de Negócios do MIT, de uma revista, e eu escrevi um artigo sobre uma projeção do que eu via em inteligência artificial, etc. Esse artigo acabou ganhando um certo protagonismo ali no mundo corporativo, né? Coloquei no meu LinkedIn, de repente tinha 50 mil downloads do PDF ali. E era o início desse diálogo e dessa visão que eu estou amadurecendo de não vamos olhar para isso numa perspectiva de 2 anos, né? Porque eu acho que, e principalmente quando é tecnologia e disrupção, a gente tende a superestimar radicalmente o que vai acontecer em 2 anos e subestimar, estou pensando em português, underestimate, subestimar radicalmente o que vai acontecer em 10. Então, esse ano eu tenho dito que vai ser o ano da decepção, né? Ué, cadê a inteligência artificial? Cadê o robô, né? Cadê a mágica toda? Né? Só que o risco disso é não olhar onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos. Então, de uma maneira muito simplificada, né, principalmente para o mundo corporativo, eu tenho dito, ó, a gente está vivendo já o primeiro ato desse negócio, que é a eficiência, produtividade, hiperprodutividade, se você estiver falando principalmente da nossa indústria, né, a maneira, né, a quantidade de possibilidades de você otimizar as tarefas, né, para se produzir soluções digitais e na verdade, eficiência como um todo em várias atividades de trabalho que dependem de linguagem, que de repente, desde responder um e-mail, até sumarizar uma reunião, até achar até uma discussão mais sofisticada de alternativas estratégicas, até traduções, né, que agora é lugar comum, né, tradução de qualquer língua para qualquer língua num nível absurdo de qualidade, né? Então, isso vai dar muita eficiência. Eu acho que esse é o ato 1, eu estou chamando de hiperprodutividade. A próxima onda, o ato 2, é a hiperpersonalização, é a guerra da experiência. É quando a gente vai parar de olhar a telinha do nosso smartphone e teclado e botão, né? Esse paradigma atual de interação homem-máquina, que é muito mais do jeito que a máquina quer do que do jeito que os humanos querem, para uma interação muito mais humanizada, baseada em linguagem natural, em sensorização, em gestos, etc., que eu acho que é um momento importante. A tecnologia não está pronta, o consumidor ainda também não embarcou, então vai levar, eu digo, vai levar de 2 a 4 anos para a gente ver isso, né? E depois tem o que eu acho, aí já no horizonte de uma década mesmo, que é o terceiro ato, que é a questão da tomada de decisão. Eu acho que isso vira no avesso o ambiente corporativo e os modelos de negócio, porque assim, se essa curva de maturidade da tecnologia e a associação de outras tecnologias com AI, né, ou pelo menos com Generative AI, mas outros sabores de inteligência artificial, eu acho que aí a gente vai ter a possibilidade da criação de modelos de negócio disruptivos pela possibilidade de tomar decisões em escala, decisões complexas em escala, muito rápido e de maneira muito assertiva. Que hoje não está, hoje é uma atividade intrinsecamente humana. Eu acho que a gente vai turbinar essa capacidade
obviamente tem muito trabalho ainda na camada de dados, em algoritmos, etc. Mas aí sim é o susto para o mercado corporativo da possibilidade de disrupções, onde surgem novas, né, onde o jogo da tomada de decisão e eficiência, de tomada de decisão complexa, ganha um outro nível de eficiência dentro das empresas clássicas e do ambiente de startups, né, a possibilidade de disrupção de qualquer indústria, porque agora eu consigo criar modelos de negócio que a gente ainda vai ter que se acostumar. As nossas sinapses, elas estão acostumadas com essa disrupção do primeiro capítulo digital, que tinha a ver com transação, que tinha a ver com comunicação em escala barata, possibilidade de fazer transação segura em escala. Em torno desses parâmetros que a gente criou a disrupção do capítulo 1 digital. Agora vem o capítulo 2, e eu acho que aí a maior disrupção é em decision making, em tomada de decisão, mas de um jeito ainda que é difícil prever, mas o timeline para mim é eficiência, experiência e tomada de decisão ao longo de 10 anos. Essa é a maneira que eu vejo a disrupção da AI no ambiente corporativo e na sociedade, né? Muito bom, você está falando para onde a gente vai chegar lá na frente. Agora lá o nosso aluno que está assistindo aqui, ô César, tá bom, eu quero ajudar isso aí, mas o que eu tenho que estudar hoje para poder ser um profissional de sucesso nessa realidade lá na frente? Eu focaria eu falei, né, vou repetir, os fundamentos, né, o que é a computação, né, o que está por trás dessa parte mais visível, né, quais são né, as limitações e as fortalezas, né, quais são as estruturas de dados, né, se você quiser se especializar em AI, né, o que é uma rede neural, né, como é que isso, né, como é que se evolui para deep learning, o que acontece quando você, né, o que é a AI preditiva, o que é a AI generativa, né, quais são os building blocks dessa tecnologia, quais são as outras tecnologias que provavelmente também vão fazer parte dessa revolução. Então, eu acho que a única coisa segura são as fundações em ciência da computação. É claro, né, e você entender, né, o que é uma linguagem de programação, quais são essas camadas de abstração, tudo isso faz parte desse aprendizado, né? Então, acho que tirar proveito também de um momento onde você tem tanta possibilidade de mergulhar em assuntos e se especializar e aprender fazendo, né? Eu gosto muito do learn by doing, né? Se impor alguns desafios, né? Eu mesmo, quando saiu o GPT 3.5, sou um programador extremamente enferrujado, né? Porque já não programo seriamente há mais de 20 anos, mas eu me falei, pô, deixa eu tentar programar aqui com esse meu companheiro, com esse copiloto aqui. E aí você tem a sensação real de... Aí me assustei, falei, nossa, isso é muito, muito diferente mesmo. Tem um monte de limitação, mas é fácil ver que uma curva exponencial de maturidade vai trazer disrupção, né? Então, o hands-on na nossa área ele é muito importante também. Você precisa fazer esse balanço entre o que é mais teórico, né? Entender um pouquinho essas fundações, mas também se expor um pouquinho ao lado mais prático, pragmático, né? Eu diria que essa é a minha e talvez prestando atenção nessa questão metodológica, nessa questão, né, que eu acho que ganhou muita relevância hoje, né, tanto o capítulo experiência do cliente quanto o capítulo construção colaborativa de soluções, né? Como é que se orquestra competências para resolver grandes problemas com computação, né? Então eu iria por aí. Bom, o papo tá bom, o tempo está quase terminando. Eu queria fechar com uma pergunta aqui de alguém que conhece o mundo da TI, mas o mundo da tecnologia, mas também o mundo no mundo, não só aqui, né? Como que é o profissional de tecnologia brasileiro no mundo? A gente está de igual para igual? Como que é a realidade do nosso profissional aí
para concorrer com os profissionais globais? Marcos, eu tenho uma visão e a sorte de estar exposto, né? A CIT tem times na China, na Austrália, no Japão, né? Na Colômbia, no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, na Inglaterra. Eu acho, e eu já tinha essa visão, o talento é a coisa mais bem distribuída no mundo, né? Se você está, né, em Shanghai, ou no Silicon Valley, ou em Amparo, assim, eu não acho que exista alguma assimetria na distribuição de talentos globais. O que existe é uma diferença de acesso à educação de qualidade, acesso a conhecimento, né? Para aí sim você conseguir se destacar e ter uma carreira profissional. Então, o primeiro ponto que eu acho você tem talento, principalmente em tecnologia, você tem talento no mundo inteiro, né? E o Brasil, primeiro ele é no jargão de mercado, ele é o maior pool de talentos de tecnologia da América Latina. Então, se você somar todos os profissionais de tecnologia do Brasil, isso é mais do que o resto da América Latina inteira, incluindo o México, né? Então, é uma oportunidade global, porque geopoliticamente o mundo também vive um momento bem complexo, né? Com Rússia, com China, né? Tem muita coisa que facilita, e o Brasil sendo neutro e sendo um pool grande, um pool experiente também. O Brasil tem a possibilidade, tem muita formação de qualidade acontecendo, né? Vocês são parte disso, né? Mas você tem também gerações de profissionais. Se você quiser alguém que conhece a indústria financeira por 20 anos em tecnologia, você tem varejo, né? Você tem gente que está acostumada, ou seja, a gente tem o profissional de qualidade sendo formado, né? Obviamente que a gente quer mais, né? A gente quer mais quantidade, mais qualidade, esse é um desafio da nossa sociedade, mas já é, né, algo bem relevante para os parâmetros do Brasil e das Américas, né? O Brasil só está atrás dos Estados Unidos no nosso time zone. E time zone é importante nesse novo jeito de se resolver problema com tecnologia. Então, e a geopolítica meio que joga a nosso favor. Então, é um momento único, né, para o Brasil, né, se expor como para resolver os próprios problemas, a própria demanda do nosso mercado, mas globalmente também poder criar, né, uma marca, uma história associada aos nossos profissionais de tecnologia. Então, minha visão assim, nós temos a faca e o queijo na mão para posicionar o Brasil como uma grande fonte de profissionais de qualidade em computação, é claro, enfrentando as mazelas, né, da nossa sociedade, da qualificação, mas tirando proveito também de uma nova possibilidade, né, do remoto, né, que é o que possibilita né, o ensino à distância, né? Isso quebra uma série de mitos e barreiras, né, de pessoas que não teriam acesso a essa qualidade de conhecimento. Então, acho que tem um caminho, né? Aí, como sociedade, a gente precisa dar valor a isso, né? E aumentar essa ambição de ter mais profissionais de tecnologia, de exatas em geral, né? Para um país que ainda está em construção e que tem uma possibilidade, inclusive, de se tornar um grande exportador de capital humano, o que também ajudaria muito, né, na nossa visão de futuro como país. Bom, o tempo acabou. Muito obrigado aqui, César Gon, pela conversa. Tá? Eu acho que é importante todos nós entendermos, né, que alguém que sai lá de Amparo, né, estuda, aprende muito com o estudo, valoriza o estudo, né, e acredita, arrisca, né, no empreender, a gente pode ir muito longe. A gente pode se tornar aí uma empresa global, reconhecida globalmente. Então, muito orgulho de ter convivido aí, né, desde o seu início lá, né, e eu acho que é um exemplo para todos os nossos alunos que estão assistindo ali. Então, por hoje é só. Então, até o próximo Open Univesp. Tchau, tchau.